celular. O carcinoma celular é o tumor mais frequente, não só de pele, mas de uma forma geral. É um tipo de câncer que tem uma baixa mortalidade, como a gente conversou, uma baixa letalidade, porém ele tem uma alta morbidade. Então ele leva a cirurgias grandes por vezes, de desfiguração, um alto poder invasivo. O carcinoma celular praticamente não dá metástase. Se vocês forem ler as maiores bibliografias, eles citam que a probabilidade de um carcinoma celular levar a metástase é de 0,053%. Então é muito raro, são poucos casos relatados na literatura de metástase de carcinoma celular. É virtualmente impossível de acontecer, mas em alguns casos acabam ocorrendo. Do ponto de vista clínico, a gente divide o carcinoma celular entre carcinoma celular nodular, superficial e o morfeiforme ou esclerodermiforme, tá? Então a gente tem um outro tipo que chama fibroepitelioma de Pincus, mas que ele é mais raro, mais específico para dermatologia, a gente não vai entrar em detalhes sobre esse. A gente vai conversar sobre esses três tipos principais, tá? Nodular, superficial e morfeiforme, sendo que o nodular é o tipo mais comum. O carcinoma celular nodular é aquele clássico que todo mundo já ouviu falar. Ele nasce como uma pápula, ele se apresenta como uma pápula eritematosa, que tem caracteristicamente um brilho perláceo, né, uma cor perolada. Tá? Ele brilha, principalmente quando a gente coloca contra a luz. E ele apresenta finas telangiectasias. Aqui já mais um nódulo na ponta nasal de um paciente. Percebam aqui o brilho que ele tem. Quando a gente consegue ver quando teve a fotografia, ele brilhou bastante. E percebam no detalhe aqui os vasos arboriformes, são esses vasos finos que compõem o estroma do tumor. E é um tumor que frequentemente apresenta exulcerações ou ulcerações, como a gente está vendo aqui. Aqui o detalhe de um carcinoma celular nodular, também percebam que é uma pápula eritematosa com um brilho perláceo bem característico, e se vocês prestarem bem atenção, vocês conseguem ver aqui esses finos vasos, né, essas ramificações. Nós chamamos isso de vasos arboriformes ou telangiectasias arboriformes. Aqui é uma pequena área exulcerada também. Então, é um carcinoma celular bastante característico, né, muito típico. Então, isso é a apresentação do carcinoma celular nodular. Tá? Nós, frequentemente, como dermatologistas, utilizamos aqui um instrumento, né, o dermatoscópio. Quando a gente coloca o dermatoscópio sobre a lesão, a gente consegue ver com um maior detalhe os vasos, a gente consegue ver algumas estruturas. Não vai dar tempo de a gente discutir aspectos dermatoscópicos, mas a gente consegue ver alguns glóbulos cinza azulados, que é característico de carcinoma celular, e fica muito mais fácil de visualizar. Agora a gente falando do carcinoma celular superficial, perceba a diferença clínica, ele não é nódulo, ele não é uma placa mais elevada, geralmente ele é uma placa assim, mais plana, geralmente eritematosa, às vezes a borda bem nítida, porém irregular, e caracteristicamente tem essas pequenas exulcerações, algumas crostas por sobre ele, e pode atingir até grandes dimensões. Aqui uma foto um pouco mais próxima, perceba essa placa rosada, também com essas pequenas crostas aqui por sobre ele, mas a borda bem delimitada. É bem diferente, né, o carcinoma celular superficial do carcinoma celular nodular, a gente já viu. E por último, a gente tem aqui uma fotografia do carcinoma celular morfeiforme ou esclerodermiforme, eu prefiro o nome esclerodermiforme. Perceba que ele tem uma aparência de cicatriz, tem as bordas bem irregulares, bordas não são nítidas, a gente não consegue delimitar onde é pele normal e onde é doença, onde é tumor. E aqui é muito importante isso para vocês que vão fazer cirurgia plástica, que vão operar, tratar esses pacientes com cirurgia, que vocês vão ver que tem bastante dificuldade de conseguir delimitar a tumoração, até onde você vai, porque ele parece muito uma cicatriz, a gente não consegue muito bem delimitar. Mas percebam que ele mantém o brilho perláceo dele, aqui essas áreas mais brancas nacaradas, e se você palpar essa lesão, ela é uma lesão bastante dura, realmente parece bem uma cicatriz. Mas do ponto de vista de tratamento, esse é um tumor que é especialmente difícil de tratar. Bom, como é que a gente confirma o diagnóstico, então, do carcinoma celular? Claro que nós que temos uma grande experiência de ver esses tumores, a gente consegue basicamente
diagnosticar eles clinicamente, né? Mas como é que a gente realmente firma o diagnóstico com certeza? Tá? Então, se a gente está diante de uma lesão que a gente tem suspeita que é um carcinoma basocelular, a gente faz uma biópsia, né? Uma biópsia que nós geralmente utilizamos esse instrumento, é um punch, ele tem vários milímetros, vários tamanhos, 2, 3, 4, 5 milímetros, 6 milímetros, geralmente a gente acaba utilizando entre 3 e 5 milímetros para biópsias incisionais, retiramos um fragmento e mandamos a análise para histopatológico. E aqui começa a grande arte da dermatologia, né, que é fazer uma correlação clínica patológica. Tá? Isso eu vou pedir bastante atenção agora de vocês aqui. Que é por que a gente chama de carcinoma basocelular superficial, nodular ou esclerodermiforme, né? Vamos pensar junto aqui se a gente consegue fazer essa correlação clínica patológica, que isso vai ser muito importante para quem vai tratar esses pacientes do ponto de vista cirúrgico, tá? Então aqui a gente tem, que a gente conversou, um basocelular superficial, tá? Por que ele recebe esse nome superficial? Então eu vou mostrar um pouquinho de histologia aqui para vocês. Isso aqui é o que a gente vê na peça cirúrgica, tá? Então, aqui é a camada córnea, que a gente começou, camada granulosa, camada espinhosa e camada basal. Essa área aqui, vocês percebam que a pele vem praticamente normal, chega aqui, tem uma alteração. Isso é um broto de carcinoma basocelular. Tá? Aqui ela volta a ficar normal, e isso aqui é o outro broto de carcinoma basocelular superficial. Então, percebam que ele tem esse nome porque ele realmente é muito superficial, ele é muito próximo aqui da superfície da epiderme. Vocês concordam aqui que se você jogar um ácido, se eu fizer crioterapia, eletrocoagulação, algum método destrutivo, é fácil de eu chegar nessa área aqui. Então, a gente consegue dizer que o carcinoma basocelular superficial é um tipo de carcinoma basocelular de baixo risco. De baixo risco de quê? De recidiva, é fácil de tratar ele. A gente consegue destruir com uma certa facilidade esse tumor. Agora percebam essa outra lesão, carcinoma basocelular nodular, que a gente conversou ali anteriormente, tá? Percebam que ele já é um nódulo, tá? Um nódulo que ele vai bem mais profundo, ele já não é superficial, aqui a gente está vendo ó, a camada, a epiderme, tá? A epiderme bem fininha, e toda essa estrutura azulada é o tumor, tá? Então a gente percebe aqui que ele é um tumor que vai mais profundo do que o superficial, ele já é um pouquinho diferente. E ele chama nodular ou sólido, né, porque ele é bastante denso assim. Só que percebam que ele é bem delimitado. Você consegue muito bem ver que ele começa aqui e ele termina aqui. Ele começa aqui em cima e ele termina aqui embaixo. Você consegue muito bem delimitar isso. Então, do ponto de vista cirúrgico, ele é um carcinoma basocelular de baixo risco também. Então, quando você vai operar, você sabe que é um baixo risco de você desse tumor recidivar, porque provavelmente você vai tirar tudo durante a cirurgia. Porém, alguns carcinomas basocelulares que são nodulares, eles quando crescem, começam a soltar brotos menores. Percebam aqui que ele vai soltando vários brotinhos, vai soltando vários pedaços, como se fosse assim, que se a gente falasse de uma forma mais leiga. Esse tipo de tumor aqui chama carcinoma basocelular micronodular. Percebam que esse tipo de tumor ele já é mais irregular, ele consegue ir até a profundidade, você não consegue delimitar ele com tanta facilidade. Então, o carcinoma basocelular micronodular é o primeiro subtipo histológico de alto risco de recidiva. E, por último, aquele carcinoma basocelular superficial, o esclerodermiforme, o morfeiforme que a gente conversou, percebam que ele é mais difícil ainda de ver, né? Eles são vários pequenos fragmentos de tumor espalhados por um estroma extremamente denso. Então, esse tipo de tumor aqui é o que tem o maior risco de recidiva. Então, quando você estiver diante de um carcinoma basocelular esclerodermiforme, você precisa ter bastante cuidado quando for operar esse tumor, porque ele tem alto risco de recidiva. Provavelmente você vai precisar dar margens mais amplas para operar. Então, a gente consegue entender agora por que é que na classificação dos carcinomas basocelulares, a gente divide os carcinomas basocelulares em baixo risco, que é o nodular e superficial, e os carcinomas basocelulares de alto risco, que é o micronodular, e morfeiforme ou esclerodermiforme, tá? Então, quando você pega um laudo de carcinoma basocelular para você ver, você tem que ver que é um carcinoma basocelular, mas tem que olhar qual é o subtipo histológico desse tumor, para você programar a sua terapêutica, a melhor abordagem cirúrgica que você vai fazer para esse paciente, né? Principalmente vocês aí que têm um maior interesse na parte de cirurgia plástica, provavelmente vão operar muito desses tumores de carcinoma basocelular localizados na face, tá?
Então, precisam ter em mente isso daqui, tá certo? Gravem bem essa informação. E aí, claro, que existem outros fatores de risco, tá? Essa tabela aqui é do NCCN, o National Comprehensive Cancer Network. Então, é o principal órgão que dá os guidelines para o tratamento de câncer, não só o câncer de pele, como praticamente todo tipo de câncer. Então, vocês podem acessar, é gratuito, entra no NCCN e observa os guidelines de tratamento oncológico, tá? Então, os fatores de risco aqui, de recorrência, tá? A gente falou, é muito difícil o vaso celular da metástase, então quando a gente fala de alto risco, de baixo risco ou de alto risco, a gente está falando de alto risco ou baixo risco de recorrência, quando a gente trata esses tumores. Então, existem características associadas à localização do câncer e às características clínicas do paciente e características patológicas que vão dar, histopatológicas que vão dar baixo risco, alto risco para esse tumor. Então, uma das primeiras coisas que a gente observa é onde esse tumor está localizado. Tá? Se ele é um tumor localizado na área H da face, a gente vai conversar no próximo slide sobre o que é essa área H. Mas na área central da face, ele automaticamente é um tumor de alto risco. Mas se ele é um tumor que está localizado no tórax, no dorso, por exemplo, é um tumor de baixo risco, de recidiva, né? Claro, se ele for menor do que 1 milímetro. Já aqueles tumores de 2 centímetros, desculpa. Mas aqueles tumores localizados em outras áreas da face, que não é área H, se eles forem tumores menores do que 1 centímetro, eles são considerados tumores de baixo risco. Então, a gente precisa, quando está diante de um carcinoma basocelular, observar o tumor e onde ele está localizado. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ver. Então, a gente vai ver se a borda ela é bem definida ou se ela é mal definida, se é um tumor que nunca foi operado, ele é de baixo risco, mas esse é um tumor que já foi operado e recorreu, é um tumor de alto risco. Os pacientes imunossuprimidos têm maior risco de recidiva. E se for em algum lugar que foi irradiado, sofreu radioterapia, também tem maior risco de recidiva. Daqui do ponto de vista de patologia, a gente já sabe, né? Então, a gente sabe que o subtipo nodular especial é de baixo risco e os subtipos agressivos são micronodular e esclerodermiformes, são tumores de alto risco. Então, a gente tem que ter em mente tudo isso daqui quando a gente for tratar. Então, o que é essa área? O que significa essa área, então, área H da face? Tá? Essa área H da face é essa área que está pintada aqui de roxo, de lilás. Tá? Então, percebam que um tumor que cresce sobre essa área periocular, nasal, ao redor dos lábios, na orelha, região pré-auricular, é a área H, ou seja, um tumor. Nessa área, independentemente do tamanho dele, é um tumor de alto risco de recidiva. A gente tem que ter bastante cuidado na hora que for operar esse paciente, quando for tratar esse paciente. Então, tumores que são nessas outras áreas, região malar, aqui na fronte, couro cabeludo, né? Esses já são tumores que é daquela área que a gente chama de área M, né? M é de médio risco, né? Então, são tumores que, se forem menores do que 1 centímetro, são de baixo risco, mas se forem tumores maior do que 1 centímetro localizados nessa região, são tumores de alto risco também. Então, principal coisa para vocês gravarem, as principais informações, ver qual é o local do tumor, se ele está localizado em área H, lembrar os subtipos histológicos, e aí, com isso, a gente consegue definir muito bem qual o tipo de terapêutica que a gente vai aplicar no nosso paciente. Então, a gente divide se um tumor é de baixo risco ou de alto risco para a gente definir qual é a melhor abordagem de tratamento que a gente vai fazer para esse paciente. Aqueles tumores que são de baixo risco, nós geralmente operamos com cirurgias com a margem que a gente dá até de 4 milímetros, tá? Porém, a gente pode fazer outras técnicas terapêuticas, pode curetar e fazer uma eletrocoagulação, pode fazer crioterapia, que é uma aplicação de nitrogênio líquido a menos 97 graus, que a gente aplica sobre a lesão. A gente pode utilizar medicação como Imiquimod. Imiquimod é um imunomodulador tópico que ele estimula os Toll-like receptors do tipo 7, estimula o sistema imunológico. O sistema imunológico leva a uma destruição então do tumor. A gente pode fazer isso em carcinomas basocelulares de baixo risco. Ou a gente pode utilizar o que a gente chama de terapia fotodinâmica também, né, que a gente faz terapia fotodinâmica, aplica uma medicação que ela é fotossensível, as células atípicas absorvem aquela medicação. Quando a gente coloca uma luz, geralmente luz do espectro vermelho, há uma lesão, destruição tumoral. Então, a gente pode fazer outras técnicas que não cirúrgicas nos tratamentos de carcinoma basocelular de baixo risco.
mas claro que a cirurgia era sempre o tratamento de eleição. Já os carcinomas basocelulares de alto risco, nós precisamos dar margens cirúrgicas maiores, margens pelo menos 6 milímetros de margem. Tá? Então, porque a gente viu ali, do ponto de vista histopatológico, que a gente precisa ter uma maior segurança de quanto realmente foi tudo retirado para que esse carcinoma basocelular ele não recidive. E nos centros que têm disponibilidade, nós podemos fazer uma cirurgia que nós chamamos cirurgia micrográfica de Mohs. Eu não sei quantos de vocês já teve contato, já ouviu falar dessa técnica cirúrgica, né? Mas eu trouxe aqui algumas, só para a gente ver aqui o que é essa cirurgia de Mohs. Isso aqui foi a fonte de onde a gente retirou, isso aqui foi uma adaptação de uma grande colega minha, a doutora Isabela, que fez uma adaptação dessa figura. Na cirurgia convencional, quando a gente retira a peça cirúrgica, o patologista ele faz cortes como se fosse um pão, né? Ele faz alguns cortes aqui e ele avalia a margem por amostragem. Então, do ponto de vista, quando a gente retira um tumor, que o patologista vai ver se a margem está livre ou não, na cirurgia convencional, ele geralmente avalia em torno de 5% da margem, para dizer que a margem está livre. Então, percebam que tem uma grande margem que ele não avalia, mas que a gente assume que ela está livre. Então, existe uma porcentagem grande de erro de margens livres que o patologista vai dar, que na verdade podem estar comprometidas. Na cirurgia micrográfica de Mohs, não, nós fazemos cortes na horizontal e nós temos um controle total das margens cirúrgicas. A gente consegue dentro, né, no intraoperatório, né, você tem um cirurgião, que geralmente é o dermatologista, que vai operando, e ele mesmo observa no intraoperatório se o tumor foi totalmente retirado ou não. Depois que ele tem certeza que ele analisou todas as margens, 360 graus, ele analisou todas as margens laterais, todas as margens profundas, aí ele dá ok e pode fechar, com certeza o tumor foi retirado completamente. Então, a cirurgia micrográfica de Mohs, ela é indicada para aqueles carcinomas basocelulares de alto risco localizados na face. Aí eu trago aqui mais um uso da dermatoscopia, só para vocês terem uma ideia, isso aqui eu fiz bastante na residência, tá? O uso da dermatoscopia para demarcação de imagem de carcinoma basocelular, quando a gente tem alguma dúvida, tá? Aqui é um trabalho que foi feito, percebam aqui onde tem essas estrelas, é onde foi dada a margem cirúrgica clinicamente. Mas quando você coloca o dermatoscópio, você consegue ver que aqui ainda tem vasos arboriformes e tem algumas estruturas tumorais ainda, que são microscópicas, que a gente consegue ver com o uso da dermatoscopia. Então, a gente consegue demarcar melhor. Então, se a gente demarca uma lesão com a dermatoscopia, aumenta a nossa chance de retirar completamente o tumor. Então, como é que a gente fazia lá no hospital? Geralmente, o pessoal da cirurgia plástica encaminhava o paciente para o nosso ambulatório, a gente fazia dermatoscopia, demarcava onde era a que aborda, né, o limite tumoral no dermatoscópio, e a gente encaminhava novamente para eles fazerem a cirurgia. Então, a gente tinha um contato muito bom, muito próximo aí entre a cirurgia plástica e a dermatoscopia. A gente chegou até a fazer um trabalho lá mostrando que realmente os tumores que eram retirados com demarcação por dermatoscopia tinham menor risco de recidiva quando comparado aos tumores que eram retirados apenas com margem clínica. E aqui, só para falar que a gente não falou das flores, né? Tem paciente que não pode operar, e existe uma terapêutica relativamente nova, que infelizmente a gente não tem a disponibilidade no Brasil, mas que é para vocês já irem se habituando, tá? Isso aqui é uma foto de um artigo do International Journal of Oral Maxillofacial Surgery. É uma paciente que tinha um carcinoma basocelular grande aqui na fronte. Aí, o exame de imagem mostrou que ela tinha comprometimento ósseo, comprometimento de globo ocular, as imagens todas mostraram isso. A opção terapêutica aqui era fazer a retirada total do tumor, com enucleação, retirada aqui de um pedaço de substância óssea. A paciente ela não quis ser submetida à terapêutica, eles fizeram um tratamento com essa medicação, que chama Vismodegib. Essa Vismodegib é um inibidor da via Sonic Hedgehog, que é uma via que faz a proliferação celular do carcinoma basocelular. Percebo que depois de 9 meses ela teve regressão completa do tumor e preservação aqui do olho, que é o mais importante aqui para essa paciente. A gente não tem essa medicação disponível assim
aqui no Brasil com facilidade. Essa outra é uma foto clássica do JAMA, 2016, um carcinoma basocelular muito grande, muito invasivo, muito agressivo. O paciente teve uma redução aqui com tratamento com vismodegib, depois a gente consegue fazer algum tipo de cirurgia reconstrutora, né? A gente não, vocês da cirurgia plástica, né? Conseguem fazer cirurgia reconstrutora e dar uma qualidade de vida para o paciente. Então, é uma possibilidade esse tratamento com essa